Alô, amigos do programa Personalité, estamos de volta. Eu vou ter o prazer de bater um papo aqui com o meu querido amigo jornalista mesmo, correspondente de uma grande emissora do Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, que ele não me permitiu, mas uma pessoa do bem, mas do bem mesmo. Meu querido amigo José Barros. Ô, Barros, quanto prazer você estar aqui no programa Personalité. Muito obrigado mesmo por estar aqui. É um prazer muito grande nós estarmos aqui e para contar algumas coisas da história de Três Rios. E eu gostaria de cumprimentar os nossos telespectadores respeitosamente e me oferecer aqui para as perguntas que forem necessárias, respondê-las. E gostaria até de lembrar até para o nosso Roberto que eu sou eu acho que sou o único vivo daquela equipe maravilhosa do Alberto Lavinas, do prefeito Alberto Lavinas, principalmente o primeiro mandato. Amigo Barros, você é cria, né? Você é filhote, como falava o nosso saudoso Brizola, você é filhote de Alberto Lavinas, de Assomval Macedo, Alberto Lavinas, Sami Nasser e Márcio Macedo, né? Os políticos aqui de Três Rios, né? Aí aprendi muito, mas muito mesmo, com essa equipe, verdadeira equipe, né? E de três valorosos, que alguns deles já se foram, mas algumas coisas que eu aprendi e amo essa cidade, eu gostaria de aplicar algum dia, não sei se terei essa oportunidade, mas gostaria de aplicar. Certo, nós vamos falar em política daqui a pouco. Agora vamos falar um pouquinho mais de você, porque você tem uma história fantástica de vida, né, o Barros? Você está com 8,6. Olha aqui, ó. Dá para bater uma bolinha ainda? Claro. Ah, legal, isso é muito bom, entendeu? É lógico. Você é um camarada saudável, entendeu? Que conhece todo mundo, está sempre no cafezinho ali e foi candidato já foi candidato a vereador, prefeito, deputado. Você sabe por que você nunca ganhou a eleição, né, Barros? Infelizmente existe esse problema ainda hoje. Mas isso está mudando. A mentalidade, nós vamos falar para frente sobre esse problema sério aí, né? Agora, a sua origem, a sua família, fala um pouco mais. Você veio lá do tal de Plocrânia, que coisa é isso? Eu pessoalmente, achava que você fosse de Paraíba do Sul. Eu nasci em Paraíba do Sul e não tem nada a ver, né? Não. Você veio de Plocrânia. Eu posso ter alguns irmãos que nasceram em Paraíba do Sul. Barros, né? A família tradicional, Barros. Mas acontece o seguinte, nós morávamos no estado de Minas Gerais, eu nasci na cidade... Como é que é o nome do lugar mesmo? Pocrane. Nasci lá, de lá minha família foi para Muriaé, de Muriaé moramos até um período no Espírito Santo, mas o meu pai, um aventureiro, falaram para ele, tem uma cidade que era Entre Rios na época, né? Tem uma cidade Entre Rios que é muito poderosa e tal, importante. Quem sabe o senhor consiga alguma coisa por lá é perto do Rio e tal. E ele resolveu vir para Três Rios. É uma história bonita que você estava contando. Conta um pouco como é que foi essa história do seu pai. O seu pai fazia o que lá em Pocrane? Era plantador de café? Não, lá produção de café, mas ele era comerciante, porque depois nós fomos para Belo Horizonte e ele criou duas firmas importantes lá em Belo Horizonte. Antes de vir para Três Rios, você foi para Belo Horizonte? Estudei em Belo Horizonte, fiz meus estudos em Belo Horizonte, o grupo escolar Cesar Alvim, o ginasial antigo também, e depois o meu pai cismou de vir para Três Rios. Aí alguma coisa sobre essa viagem, essa chegada em Três Rios, e por que eu me apaixonei tanto por Três Rios? Isso aí é uma curiosidade. Por que você se apaixonou por Três Rios ou seu pai se apaixonou por Três Rios? Seu pai se apaixonou por Três Rios e, obviamente, você também se apaixonou por Três Rios. Não, meu pai teve essa informação lá em Minas Gerais sobre Três Rios. Mas eu, como meus 16 anos por aí, vim para cá com a família, ficamos no Entre Rios Hotel antigo, era o principal hotel da cidade. Aí ficamos lá, no dia seguinte, meu pai conversando lá com o proprietário do hotel, ficou sabendo que tinha um hotel à venda em Paraíba do Sul. Foi para lá para contactar e tal, e
E, enquanto isso, minha mãe ficou aqui, me matriculou no Colégio Entre Rios. Do professor Monelar? Eu ia ficar aí no Colégio Entre Rios. Então, essas coisas todas foram fazendo com que eu tivesse uns contatos com Três Rios e tal, mas foi coisa momentânea. Aí o papai, quando voltou, já tinha adquirido o hotel. Uhum. O hotel, grande hotel, grande hotel, falou, grande né? hotel. Existe esse hotel lá em Três, em Paraíba do Sul até hoje? Não existe mais. O prédio, inclusive, é um aquele, prédio histórico. É aquele ali perto do César, do armazém do César? Não, né? Não, é próximo à Caixa Econômica. Tem uma esquina que vai para Ponte Preta. Aquele prédio ali, mas ele foi vendido e tal, e aí... Não foi tombado, né? Não. Então aí o proprietário fez uma reforma tentando fazer um prédio moderno, mas aí acabou não ficando nem moderno, nem antigo. É verdade. Aí foi para lá. Aí essa minha matrícula aqui foi cancelada, matriculou no Colégio Sul-Fluminense. Ah, foi no Sul-Fluminense, um grande colégio também, né? Eu fazia aula de manhã e de tarde me dava aquela vontade de vir para Três Rios. E fiquei estudando, de tarde vinha para cá. Até que falei para o meu pai, falei, papai, eu preciso ficar em Três Rios. Aí vim para cá, para Três Rios. Mas por quê? Por que você quis vir para Três Rios? Para estudar aqui, para ficar aqui? Ou porque você fez mais amizade aqui do que em Paraíba do Sul? Amizades também. Ah, sim. E aí fiquei aqui, o Edson tinha umas casas lá na Rua do Quincão. Continua lá, uns quartos, né? Lá separou um lá para mim e eu fiquei morando ali e trabalhando na rádio. Aquela época que tinha o Dante Caldas Martins, tinha o Lelei. Grandes figuras, Lelei. Zé Moacir. Queca, viu? Então, aquela turma, todos imbuídos também, é uma época interessante aquela. Verdade, de todos pessoas honestas, né? Olha, você lembra, o Queca é um homem que merece todo o nosso respeito, a nossa consideração. Exatamente. Outro aí que você falou também, além do Queca. Dante Caldas Martins. Professor Dante Caldas Martins. Vanderlei Rodrigues. Grande artista. Aquele era um cara que, se estivesse no Rio de Janeiro, hoje seria cantado em prosa e verso. Viu? É verdade. Poeta, fantástico. Pintor, escultor. Eu tenho uma poesia do Lelei lá que é uma coisa fantástica. Ele escreveu, inclusive, a poesia pós-morte, né? Ele é um camarada que... Extraordinário. São figuras de Três Rios. Quer dizer, tem figuras daqui de Três Rios que deveriam merecer muito maior atenção e não mereceram até hoje. É verdade. Não, apesar de que, você falou uma coisa muito importante, se dava mais valor às pessoas naquela época. Hoje em dia não existe mais o valor com o Queca, por exemplo. Teve o Queca, teve outra pessoa também que você está esquecendo de falar também, que eu amo esse cidadão, gosto de paixão. Eu tenho ele na conta de um pai, Valdir José de Medeiros. Ah, Valdir. Esse camarada. Inclusive, eu devo uma visita ao Valdir, porque o Valdir também foi outro prefeito honestíssimo. Esse entrou duro e saiu mais duro, entendeu? Honestíssimo. Porque ele, tão honesto que foi, ele tinha uma empresa, né, que foi, na época até eu trabalhava com ele, a Medeiros Veículos, ele deixou na mão do cunhado dele e foi para a prefeitura E foi o prefeito, na época, o Barros, que mais fez em Três Rios. Mas só que ele não fez obra, ele fez debaixo da terra, que não aparecia as obras. Exatamente. Então, é isso aí. Foi um bom governo. Muito honesto. Muito honesto. Isso é de convir também. O Alberto foi um cara que lançou os dados lá na frente, realizando tudo que era necessário para Três Rios, que ele tinha na cabeça. Então, algumas coisas vão ficando para trás. Pois é, mas quando o cara faz isso. Então, o outro vem consertando. É verdade, e foi o caso do Valdir e dos próprios Samir. Mas vamos voltar na política. Ô Barra, você está com 8,6, ainda abaixo uma bolinha, como você falou, entendeu? Como é que você faz para ter essa vitalidade toda? Na época, você sai para as campanhas políticas, você conversa com todo mundo, você tem uma alimentação especial, alguma coisa? Tenho. Tenho, aliás, até, isso é bom até passar para isso, vamos aprender. As pessoas contemporâneas, esse tipo de alimentação, esse tipo de cuidado com o próprio corpo, isso muitas vezes a pessoa abusa um pouco. Eu, por exemplo, tenho orientação para não participar de churrasco. Eu tenho em casa uísques, várias marcas de uísque, guardadinhas ali, mas não mexo. Eventualmente, uma vezinha ou outra, eu dou uma belicadazinha e tal, mas
Não é um uso constante, contínuo. Socialmente, dá uma... Mas raramente. Agora, alimentação, muito legume, muitas frutas, muitos produtos naturais. Boa noite de sono. Também. E você nunca fumou e nunca bebeu? Fumei no colégio, porque na época aqueles artistas de cinema, era bonito o cara fumar, soltar aquela fumaça e tal, mas eu não me dava bem com aquilo. Aí acabei deixando de lado. Então era uma atração para toda a juventude da época. Esporte, já praticou algum esporte? Pratiquei futebol. Futebol? Você foi jogador de futebol? Fui lateral esquerdo, mas... Do Volante Futebol Clube, lá em Paraíba do Sul? Não, eu fui em Belo Horizonte, fui lá em Muriaé, em Paraíba também um pouco. Mas depois vim para cá, trabalhando em Três Rios, aí parei com o esporte. Ô Barros, que papo bom que nós estamos tendo aqui, mas vamos voltar nesse papo que eu estou adorando, hein? Agora vamos dar uma paradinha para um pequeno intervalo e voltaremos num instante. Não desliga a sua televisão, não, que é sempre um prazer imensurável ouvir a voz, a sabedoria de uma pessoa de 8.6 que sabe de tudo e mais alguma coisa. Um instante só, voltaremos já. Personalité está de volta aqui com essa figura humana extraordinária. Que bom, agora aqui nos bastidores nós batemos um papozinho gostoso. Que figura humana fantástica, que humor, é isso aí que nós estamos precisando, viu, Barros? Você ser político aqui em Três Rios, Três Rios é que precisa de você, não é você que precisa de Três Rios, não, porque é o que eu acabei de falar agora há pouco, você faz política com honestidade, sem dinheiro, duro. É muito difícil você ganhar uma eleição, agora sim. Agora vai ter a possibilidade de você ganhar uma eleição, porque com essa juventude aí, juízes, promotores, botando todo mundo em cana, entendeu? E agora como a fiscalização vai ser rígida com relação à compra de voto, corrupção, esse negócio todo, então há a possibilidade há uma oportunidade, vai ter oportunidade agora igual a todos, né? E é isso aí. Que se eu puder ter oportunidade de fazer uso de um cabedal de conhecimento que eu adquiri nesses anos todos, com esses homens tão importantes como foram Alberto, o Samir, o Valdir, depois volta Samir, volta Valdir, então volta Alberto, quer dizer... E secretariado fantástico, Cristinho, né? Mas eu no primeiro mandato não existiam secretarias, então eram só diretorias. E como o Alberto era um cara que não tinha limites assim, ele me colocava à frente de tudo e eu tinha que me virar para conseguir muitas coisas que ele pensava, né? Ele pensava, vamos fazer isso. Aí me chamava, Barrinho, senta aqui, vamos ver. Me passava as ideias e tudo e falava, procura fulano, ciclano e beltrano no Rio ou Brasília. Porque na época começou o movimento do Rio para Brasília. Perfeito. E eu ia resolvendo, e chamando o doutor Ulisses. Você falou uma coisa importante, doutor Ulisses, você disse agora há pouco aqui que não existia secretariado. Não. Barro, olha que coisa interessante que você está falando. Antigamente, o prefeito de Três Rios, o Alberto, tanto Samir, eles escolhiam aqui em Três Rios pessoas nossas de capacidade que é para ajudar a administrar o governo dele. Pessoas como Valdir Medeiros, como o Queca, outros aí, o Dante Caldas Martins, Luiz Augusto da Rocha Dias também, eu não sei, mas pessoas de alto gabarito. Perdeu Areal, perdeu Levi Gasparian, então perdeu quase 50% da sua área. Por aí. Então, eu acho que primeiro que você não precisa de tantos secretários. Pelo menos nós nunca tivemos isso. Sim. Então, é o seguinte, eu acho que subsecretário é um absurdo. Acho um absurdo Três Rios, uma cidade que foi diminuída tanto, ter subsecretário. Por que eu digo isso? Eu digo o seguinte, eu vou nomear secretários, pessoas competentes. Certo. Então você é competente, você vai cuidar desse setor, tem 10 funcionários lá, mas não precisa de ter subsecretário, tem que ser o secretário. Tem que ser os funcionários. Os funcionários ajudam, os fazem parte da secretaria. Da prefeitura. Os funcionários que tem lá. E não ser contratado novos secretários. Secretário do secretário. Mas o funcionário não é subsecretário.
É funcionário de carreira. Não, eu estou te entendendo. O secretário tem que fazer uso dos funcionários de lá, certo? E funcionar. E, por exemplo, o secretário, ele é um cara que nem o prefeito não tem horário. O prefeito está de madrugada dormindo em casa, houve um problema qualquer entre eles, ele tem que estar presente, procurando solução e tudo. Então, o secretário tem que estar sempre 24 horas, não digo no ar, mas ele tem que estar sempre ligado ao seu setor. Então, subsecretaria, eu acho um absurdo Três Rios ter subsecretaria. E você vê a crise que assola o nosso Estado, né? O nosso Estado está falido, o nosso Estado não sabe o que vai se fazer, entendeu? Hospital, remédios, a saúde, a segurança, tudo falido, não se sabe mais o que se vai. E eu gostaria até de dizer que eu não sou contra os cidadãos que estão como subsecretários, mas eu acho que eles mesmos, como tririenses, têm que entender o meu raciocínio. Eu acho que subsecretaria é desnecessária e eu acho que também é são valores reais que são desperdiçados, quando o secretário deveria ser um cara dinâmico e resolver os problemas ali, junto com a sua equipe de funcionários. Eu concordo com você, número, gênero e grau. Eu acho sou contra eles, não, eles deram essa oportunidade, mas eu acho que eles têm que pensar primeiro nas finanças do município. Perfeito, isso é um furo danado, é muito, muito dinheiro. Então, Roberto, eu ainda tenho uma outra coisa aí. A economia do município, eu não sou economista. O que você faria se você fosse prefeito hoje? Você foi candidato a prefeito. Fui candidato. Se você tivesse ganho a eleição, como é que você ia com a situação que está acontecando no nosso Estado, o Estado falido? Como que você ia governar? Eu ia governar, por exemplo, vamos dizer que eu fosse convidar você para ser secretário. Eu ia te chamar e falar, Roberto, você pode ser secretário do setor tal, mas eu preciso que esse setor funcione de maneira dinâmica e tal. Se você aceitar, você vai ter que cumprir. E eu quero começar o governo com você e terminar com você. Mas se chegar a um ponto que eu observar que você não conseguiu realizar com o que você queria, aquilo que eu preciso e que Três Rios necessita mais do que nunca, eu vou ser obrigado a te demitir, te exonerar e agradecer o seu esforço. Você usaria o secretariado, você diminuiria o secretariado? Diminuiria e fazer uma fusão de umas 4 secretarias. Mas o prefeito atual fez isso, né? Isso aí, Barros, eu estou